Extremamente importante. O fisioterapeuta toma decisão. O fisioterapeuta ele não realiza uma conduta porque o outro profissional disse. Então, se você chega numa intercorrência, você não tem que esperar que outro profissional fale o que você tem que fazer. Você tem que estar preparado. Então, se você chega no paciente que está com uma parada cardiorrespiratória, o que você, fisioterapeuta, deve fazer? O paciente está em respiração espontânea ou está na ventilação mecânica? Eu tenho que desconectar o paciente ou deixar no ventilador? Eu tenho que fazer quantas incursões ventilatórias por minuto? Eu tenho que gerar uma terapia desobstrutiva ou tenho que reduzir a PIP se estiver na ventilação mecânica invasiva, ou o paciente está em respiração espontânea, sou eu que fico no ambu, isso é uma intercorrência, uma parada cardiorrespiratória, você como fisioterapeuta tem que saber o que vai fazer, e não dizer, tem outro profissional, não, é você que tem que saber. Chegou esse caso que eu coloquei para vocês, do paciente DPOC, vai ter que esperar um outro profissional dizer o que você tem que fazer? Não, você tem que ter a capacidade de avaliar esse caso concreto e definir a conduta do que vai fazer. Pegou um paciente entubado, você está desmamando o paciente durante o desmame, um teste de respiração espontânea, apresentou um pico hipertensivo, apresentou um aumento do trabalho ventilatório, começou a ficar descompensado na ventilação mecânica, caiu o volume corrente e hipoventilar, saturação caiu lá para 82%, você tem que saber o que vai fazer. Aumenta a sedação, aumenta o delta de pressão. Não é assim, não é atirar no escuro, fazer qualquer conduta. Para ter segurança, você tem que ter a maior probabilidade de você gerar a conduta e ser benéfica para o paciente. Dentro da bioética, toda a sua conduta deve ser a mais benéfica para o paciente e a que não causa lesão para o paciente. Então, numa intercorrência também é isso. Não é chutar. Vamos tentar. Quantas vezes a gente vê? O paciente está lá entubado em ventilação mecânica, começa a apresentar queda de saturação, começa a apresentar queda de volume corrente e o pessoal já vai lá e vamos aspirar, desconecta o paciente, aspira o paciente, pega soro, estira soro dentro do tubo, aumenta os parâmetros de FiO2 lá em cima, PIP lá em cima e não está atuando na causa. Então, primeira coisa, o que vai fazer você ter segurança para atuar nas intercorrências? Identificar a causa do que está gerando a intercorrência. Antônio, isso é claro que eu tenho que identificar a causa. Vamos lá, vamos pegar esse caso, que é a intercorrência. Paciente DPOC, dispneico, em respiração espontânea, o rebaixamento do nível de consciência, uma tosse produtiva, ausculta cheio de ronco, um pH de 7,22, uma PaCO2 de 65, bicarbonato de 28, um PaO2 de 55, com a Ventura 50%, saturando 86%. O que você, fisioterapeuta de plantão, faria com esse paciente? Você está de plantão, chegou um paciente como esse, o que você faria nessa intercorrência? E tem que pensar o que fazer e por que fazer. Não é só fazer, tem que saber o que está fazendo, porque senão é um chute. Vou chutar, tentar fazer alguma coisa com esse paciente. Não, não pode ser um chute, tem que saber o que está fazendo, tem que saber qual é a conduta que está sendo gerada, por que você está gerando aquela conduta com o paciente. E aí eu estou passando um caso para vocês, o caso está aqui e é o momento de você pensar qual conduta você iria realizar com esse paciente, o que é que você ia fazer com esse paciente. Vou fazer ventilação não invasiva. Por quê? Vou indicar a intubação do paciente. Por quê? Qual conduta que você iria realizar nessa intercorrência dentro da terapia intensiva? Para saber a conduta tem que ter o conhecimento teórico, conhecimento prático e iniciativa e atitude para gerar essa conduta. Primeiro, conhecimento teórico. Paciente DPOC, o rebaixamento do nível de consciência causado por hipercapnia tem indicação, grau de evidência alta de fazer ventilação não invasiva. Se a causa do rebaixamento do nível de consciência é a retenção de CO2, é a hipercapnia. O paciente DPOC tem aumento da resistência expiratória e ele está com aumento do trabalho ventilatório, certo? Isso aí é o conhecimento teórico. O conhecimento teórico você entendeu que tem de comprovação científica, os estudos científicos da base do conhecimento que o paciente está apresentando. E aí você tem que ter agora a capacidade de definir a conduta. Você identificou o que é que o paciente tem, qual conduta que você vai realizar. Conhecimento prático, o que é que pode estar causando essa hipercapnia, gerando o aumento do trabalho e o rebaixamento do nível de consciência. E aí você tendo um processo claro de tomada de decisão, você vai identificar o paciente está com tosse produtiva, acúmulo de secreção em DPOC, aumenta a resistência, aumenta. Um paciente com infecção respiratória, pode ter esse aumento da resistência, essa piora da troca gasosa, pode. Uma fadiga da musculatura respiratória, pega uma hipoxemia, pode gerar essa incapacidade de manter a ventilação? Pode, você está identificando as causas. Então, primeiro você tem os dados objetivos da avaliação da intercorrência, você vai identificar a causa. Então, a causa aqui a gente tem tosse produtiva acumulando secreção, que pode estar gerando a hipercapnia ou a hipoxemia, gerou um aumento do trabalho ventilatório, fadigou a musculatura respiratória
e gerou hipercapnia. Então, você tem duas causas que podem estar acontecendo. Conhecimento prático. Vai ter que ter iniciativa e atitude para dizer: esse paciente é grau de evidência A, fazer ventilação não invasiva, mas antes, eu, como fisioterapeuta, tenho que gerar uma conduta de remoção de secreção desse paciente. Vou aspirar o paciente. Aspirei, tirei um dos pontos que pode estar levando à causa, o acúmulo de secreção. Pá, atuei em um dos componentes da intercorrência. Fui no mais simples, o mais rápido. Está cheio de secreção. Vamos no mais simples, no mais rápido. Você foi atuar no que pode estar causando essa intercorrência. Foi lá e pá, foi efetivo. Atuou na causa, em uma das causas. Resolveu? Não, mas você já melhorou um pouco essa mecânica ventilatória do paciente. Grau de evidência A, hipercapnia, o uso da ventilação não invasiva do paciente de POC. Qual o tipo de ventilação não invasiva? Ventilação com 2 níveis de pressão, BIPAP, uma pressão de suporte mais PIP. Você vai fazer, atuar agora para tentar melhorar essa hipercapnia, a ventilação não invasiva. Para melhorar a troca gasosa também. Ah, mas será que essa queda da PaO2 é insuficiência respiratória hipoxêmica ou hipercápnica, que secundariamente está tendo a queda da oxigenação? Calcular o gradiente alvéolo arterial para ver se a troca gasosa está normal. Outro conhecimento teórico. Como calcular? Calcular pressão arterial de O2, pressão alveolar de O2 e fazer a subtração. Se tiver alto, além de estar tendo um déficit na capacidade de gerar a ventilação, está tendo uma dificuldade de ter troca gasosa por um edema ou por um componente de infecção, uma condensação. Então, você identificou causas e atuou nas causas. Nesse caso, ventilação não invasiva, com 2 níveis de pressão, depois de uma terapia desobstrutiva. Vai observar a monitorização contínua, se melhorou o nível de consciência e solicitar uma nova gasometria depois de 30 minutos, 40 minutos, para ver se está melhorando a troca gasosa. Pô, é mágica? Não, é um processo. Se vocês identificaram aí, é o processo que eu falo sempre para os meus alunos, o DCTA. Dados objetivos, qual é a causa, terapia comprovada cientificamente e uma nova avaliação. Repete isso daí das intercorrências. Repete em ciclos que sua capacidade de avaliar o caso concreto vai ficando mais simples. Cada vez que você aplicar esses ciclos de desenvolvimento do DCTA, dados objetivos, causa que está acontecendo, a terapia comprovada e a reavaliação contínua, a avaliação contínua, você vai estar evoluindo dentro da terapia intensiva e dentro da fisioterapia cardiorrespiratória. E são ciclos evolutivos. Demonstrando aqui algumas pessoas que estão vendo a primeira vez, pô, mas é muita coisa que eu tenho que saber. Eu tenho que saber o que é gradiente alvéolo arterial, eu tenho que saber qual é o ajuste da ventilação não invasiva, como ajustar o equipamento, como fazer a melhor adaptação, é uma full face, é uma máscara oronasal, é uma máscara nasal, tudo isso vai alterar o desfecho do paciente. Vai. Se você coloca o paciente DPOC agudizado com a máscara nasal, o que é que vai acontecer? O paciente vai abrir a boca e ficar respirando pela boca, não está tendo efeito da ventilação não invasiva. Então é a máscara oronasal. O paciente está arritmia, vai colocar uma full face gigantesca no paciente, que aumenta o espaço morto, ou vai colocar uma oronasal? Coloca uma oronasal. Então, todos os dados, você tendo conhecimento do todo, vai facilitar você atuar nas intercorrências. Mas se tiver o conhecimento e não tiver um processo claro de tomar decisão, um processo que facilite sua interpretação dos dados e do que você vai fazer, você não vai conseguir.